Bom, Bom, boa noite a todos. Então, esta aula vai ser gravada com o sentido de disponibilizá-la para aqueles estudantes que, porventura, tenham dificuldade de se conectar em função das chuvas históricas que nós estamos enfrentando. Minha solidariedade a todas as pessoas que estão passando por dificuldade e também, especialmente, aos agricultores que estão perdendo suas safras, os animais que estão sofrendo e as máquinas agrícolas também que estão sendo danificadas. Então, o assunto de hoje é sobre sensores. Então, aqui uma palestra de um dos professores aí, o Adamanchuk. É um professor com muita produção científica na área de agricultura de precisão, e ele é professor da Universidade de Nebraska, que é um centro de agricultura de precisão muito forte. E o departamento dele aqui é de sistemas de engenharia biológica. É um pouquinho diferente dos nossos departamentos aí, né? Essa apresentação foi feita alguns anos atrás, no Combap. E os sensores, eles são usados para compreender e para manejar a variabilidade espacial do solo. Então, os objetivos, né, é identificar as principais fontes de variabilidade espacial de dados, revisar o conceito de mapa de colheita, discutir as principais propriedades de solo e de planta que podem ser sensoriadas por técnicas diversas e o potencial de sensoriamento on the go. On the go significa diretamente no campo. Então, se vocês observarem esse slide aqui com um pouquinho mais de detalhe, a gente está vendo aqui três formas de sensoriar, né? Um mapa de colheita, uma amostragem de solo com um quadriciclo e nós temos aqui ambos estes métodos são os mais tradicionais, amostragem de solo e mapa de colheita. Este terceiro aqui é de uma empresa lá do Kansas, que eu tenho a oportunidade de conhecer, né, e sou amigo do diretor dela, o Eric Lund, e este equipamento aí, ele começou com a condutividade elétrica, e hoje a Veris, ela faz pH em água e faz também matéria orgânica. Eu tenho uma apresentação do Eric, e eu vou apresentar para vocês provavelmente amanhã. Muito bem, então essa aqui uma aula assim, clássica para nos dar fundamentos, né? Para entender o que ele chama de self-generated data. Seria dados que são gerados por si próprios, né? Não fica uma tradução boa, mas as principais fontes de dados para a gente poder fazer mapeamento seria a topografia do terreno, os mapas de elevação. Então, isso aqui hoje a gente pode fazer de várias formas, com drones, a gente pode fazer com máquinas agrícolas, como o pulverizador, ou a semeadora, ou mesmo a colhedora. E os mapas de colheita, que nós podemos avaliar a quantidade que está sendo produzida e mesmo a qualidade. Aqui, com relação à qualidade, no trigo seria a proteína, determinar o teor de proteína.
mapas de amostragem de solo, né? Mapas de condutividade elétrica do solo, mapas de pH em água e outros mapas que podem ser gerados diretamente no campo sem necessidade de levar para laboratório. É isso que significa esse termo, on the go. On the go é um dado que é gerado durante o deslocamento da máquina no campo. E mapa de condições que estão à cultura, por exemplo, um mapa de vigor, que a gente pode obter por um satélite, por um drone, e medições também que são tomadas em tempo real. As principais características dos dados, normalmente têm três orientações, né? O XY seria a localização, as coordenadas de localização de um determinado ponto, e o Z, que seria a altitude. Então, podemos ter longitude, latitude e altitude. E, normalmente, os arquivos são em formato de texto. Outra possibilidade de obtenção de dados são os mapas de colheita. E, no caso dos dados de produtividade, é importante filtrar e interpolá-los. Sobre isso, eu estou devendo para vocês a tese do Blackmore. Agora eu vou tomar nota aqui nos deveres de casa. Embora tá fora do ar o Moodle. Então, ameniza a minha falta aí. Mas aqui nós temos um sensor em tempo real. Esse sensor aqui, ele foi acoplado a uma semeadora e ele pode estar determinando a umidade do solo, ele pode estar determinando resistência à penetração, que é uma informação que vai ser processada e on the go mesmo, ela vai informar para a semeadora que ela tem que colocar maior ou menor pressão nos discos de corte, ou que ela vai colocar essa semente mais fundo ou menos fundo, no sulco em função da umidade do solo. Dá um exemplo. A outra estratégia é a gente ter um sistema de geração de um mapa. Então, aqui, por exemplo, pode ser um mapa de condutividade elétrica ou de resistência à penetração, que está sendo obtido, esse mapa é processado, e depois ele vai servir para dar suporte a outras intervenções. E nós podemos ter um sistema integrado. O sistema integrado, parte das informações vem diretamente do campo e parte das informações vem de uma central, né, de uma fonte remota, que pode estar na nuvem ou pode estar numa central de operações. Então, são os sistemas que o professor Adamachuk ele sugere. Então, aqui nós temos um mapa de elevação, né? Esse mapa de elevação, então, ele chama aqui de um DEM, né? Elevation Map. E esse Elevation Map, ele pode ser obtido com um sensor laser, com RTK e GPS, né? E, então, aqui nós temos uma base de RTK e nós podemos gerar, então, um mapa de elevação e, tendo o mapa de elevação, a gente pode gerar o mapa de declividade. Então, esse mapa de declividade, né, ele é muito importante para nós, porque a gente pode estabelecer as linhas de plantio, em contorno, né, para evitar escoamento.
E também a gente pode fazer drenos, pode fazer muitas alocação de estradas rurais. Você pode fazer muita coisa com o mapa de declividade. Hoje em dia se usa na lavoura de arroz, né, para fazer taipas. Então, assim, esse da lavoura de arroz é uma tecnologia que eu sei que a GCO trabalha bastante, a John Deere também, e é bem interessante esse da lavoura de arroz, né? E agora nós vamos falar dos mapas de rendimento, né? Então, aqui eles têm, assim como nós temos aí na sala de tecnologia do Colégio Politécnico, né? Aqui no laboratório de Nebraska, eles têm um painel com todos os equipamentos que vão para ser gerados os mapas de colheita, né? Então, isso facilita muito o estudante entender o sistema, né? Então, eu vou devagarinho com isso, né? Para que vocês possam entender, né? Primeira coisa é que nós precisamos de uma antena de GPS, um sinal de qualidade, né? Não pode ser um sinal com erro muito grande, porque nós temos que ter a linha de corte exato, né? Então, isso é importante. A segunda coisa, nós temos que ter um sensor de fluxo de grãos, que é isso que você está vendo aqui. Esses sensores, eles podem ser um sensor de impacto. Então, nós temos uma placa aqui que ela recebe os grãos do elevador. Esses grãos, eles batem nessa placa e essa placa consegue captar a deformação que ela recebe, e essa deformação ela vai ser utilizada para a gente calcular a, a quantidade de massa de grão que está passando por unidade de tempo. Tem outros tipos? Tem. A gente pode colocar um sensor de luz no elevador e o grão ele interrompe a luz, né? E com isso a gente pode calcular quantos grãos estão passando no elevador. Normalmente a gente vai utilizar esses sensores no elevador de grãos, quando esse grão está sendo preparado para ser levado para o tanque de reservatório. Ou seja, ele já passou por todas as peneiragens que tinha que ser feita e é antes de ser levado para o graneleiro, né? E aqui também nós temos um sensor de umidade que se destina a corrigir o peso deste grão, porque se nós começamos uma colheita de manhã cedo, você tem uma umidade. Às 2 da tarde, você tem uma umidade diferente. Então, isso é importante, a gente ter umidade. E os outros dois sensores aqui são o seguinte: nós temos um sensor de posição da altura da plataforma. Esse sensor é bem importante porque hoje isso já é automatizado, sabe? A máquina só registra dados quando a plataforma está baixa. Quando a gente levanta a plataforma numa cabeceira para fazer uma manobra, ela para de registrar o dado. E antigamente, no meu tempo lá, a gente tinha que informar isso para a máquina e hoje automaticamente só coloca assim, toda vez que ela estiver acima de 30 centímetros, é sinal de que ela não tá registrando dados. E um sensor de velocidade de viagem, que é o deslocamento da máquina. Esse sensor normalmente ele vai no rodado, e se alguém pensar aí, né, o André, por exemplo, tem experiência aí.
Ah, mas por que que não calcula pelo GPS? Mas o mais preciso seria um sensor no rodado mesmo, porque nós estamos deslocando a máquina em baixa velocidade. O sensor, um sensor não, a estimativa da velocidade pelo GPS, ela funciona em maior velocidade. E aqui em velocidade baixa é mais impreciso. Então, a gente tem que ter um sensor de velocidade. O outro sensor que não está aqui, porque provavelmente foi desenvolvido depois, tem dois sensores ainda que eu gostaria de falar para vocês, né? É um sensor de proteína, seria usado no trigo, futuramente poderá ser usado na soja, e o outro é de largura de plataforma. Então, se nós estamos colhendo meia plataforma, você tem como informar para a máquina que ela está colhendo meia plataforma. Quando que ela colhe meia plataforma? Quando está fazendo um acabamento. Então, eu estou fazendo um acabamento, eu não tenho linhas suficientes para preencher a largura da plataforma, então eu vou trabalhar com meia plataforma no vazio e meia plataforma colhendo. Eu não posso dividir este peso pela largura da plataforma, e sim pela metade da largura da plataforma. Então, esse aqui é o sistema mais clássico aí de, de mapa de colheita. Esse mapa de colheita, a gente pode enxergar o dado real na tela e esse dado pode ser salvo e pode ser transmitido por uma base em tempo real. É muito importante a gente entender os conceitos básicos de um monitor de colheita, né? Então, um monitor de colheita, ele tem um peso específico para o milho, um peso específico para a soja e para o trigo, e esse peso específico aqui depende do grão, né? Então, você vê que o milho é mais pesado que a soja e que o trigo, né? É uma massa específica. Então, isso já vem, tem tabelas para isso, né? Então, o que que o agricultor tem que informar? Ele tem que informar o que que ele coloca antes de fazer um mapa de colheita. Bom, o dia de hoje, eu estou colhendo no talhão Lagoa, no talhão Pitangueira, no talhão Saleiro, no talhão Assombrado, e eu estou colhendo soja. Então, essas informações são importantes, né? E aí nós vamos ter uma massa de grãos por segundo, flow versus time, um fluxo de grãos que está passando no sensor por uma unidade de tempo, que é por segundo. Aí o que que eu preciso? Dividir esse fluxo pela largura da plataforma, então eu posso ter plataforma cheia, meia plataforma, um quarto de plataforma, e o comprimento dessa plataforma. Então eu posso ter uma plataforma de 8 pés, 11 pés, 20 pés, né? A largura da plataforma da máquina. Então, de fato, esse é a fórmula para a gente calcular a produtividade. Evidentemente que a máquina ela já vem com essas informações, né? A única coisa que vai variar aí é a largura que a gente pode informar, ou ela pode ter sensores também hoje em dia, e um sensor que vai dar a unidade de tempo e a quantidade de grãos que está passando. Então, esta produtividade ela é ajustada para a umidade. Então,
Se convenciona que a umidade para sorgo é ajustada para 12, para soja 13, às vezes nos experimentos aí a gente faz 13,5, mas é 13, e para milho 15,5. Então, se corrige o rendimento pela umidade que nós temos. Então, nós temos a umidade referência aqui e nós temos a umidade que está sendo determinada. Fontes de erros em mapa de colheita. Bom, uma coisa assim que me intriga até hoje, né? E os meus alunos então ficam loucos com isso, ou ficavam, né? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, eu estou com um número mais reduzido de orientados agora, né? Mas eu já cheguei a ter 12 orientados ao mesmo tempo. E os alunos sempre ficavam muito curiosos que o mapa de colheita não bate com aquele método de colher o metro quadrado, 3 amostras de metro quadrado, né? Não bate, né? Esse método do metro quadrado sempre superestima a produtividade, ou dá uma diferença grande em relação ao mapa de colheita. Então, assim, qual a vantagem de fazer o mapa de colheita? Você tem a produtividade da área total, né? E você conhece a variabilidade, coisa que fazer à mão é muito difícil. Então, variar a largura do que está sendo colhido nas entradas e nas cabeceiras durante a colheita. Isso aí é o acabamento da área, né? Então, esse acabamento, por exemplo, aqui essa máquina vem colhendo, vem certinho. Agora, quando ela voltar, por exemplo, só falta colher essas 3 linhas. Então, aí isso tem que ser informado para a máquina, senão ela vai errar. Se ela colher 3 linhas, pensando que ela está colhendo 8 linhas, ela vai dar uma produtividade muito baixa. Outra fonte de erro é o que a gente chama de lag time. O lag significa o atraso. Por que o atraso? Quando a máquina entra para colher, por exemplo, essa cabeceira aqui, ela já está se deslocando na área, mas ainda não chegou o grão lá no elevador. Por quê? É o tempo que o grão, que a gente chama a viagem do grão, ele entra aqui no molinete da colhedora, ele é levado até as peneiras, aqui ele é peneirado. Depois que ele é peneirado, tem uma peneira, 2 peneiras, tem ar, enfim, tem todo um processo de limpeza do grão e depois ele é levado até o reservatório. Aqui nesse momento que ele vai ser registrado. O que que significa? Que essa máquina já se desloca, mas ela não tem entrada de grãos. Então, normalmente a gente coloca um tempo de atraso de 15 segundos, 20 segundos, que é o tempo que a máquina se desloca vazia. Depois, esse fluxo de grão fica contínuo. E a mesma coisa quando a gente sai. Quando tu sai do talhão aqui, por exemplo, ainda vai estar chegando o grão, mas ela está se deslocando onde que não tem mais soja para colher. Então, isso tudo a gente pode informar também, certo? Nós podemos ter perdas de grãos, né, da colheita, podemos ter erros de velocidade, podemos ter erros de fluxo, erros de umidade, tudo isso, e um erro de posicionamento. Tudo isso acaba gerando erros. Agora, o que eu posso dizer para vocês, assim, como eu disse para vocês, lá no início da minha carreira, eu fui consultor aí da GCO de mapa de colheita, fiz vários cursos, né, com um pesquisador inglês aí, seu Mark Moore, que me ensinou muito, né? E, de fato, o erro
dos mapas, assim, é 2,5%, 2%, 1,5%, é um erro pequeno. E a gente tem o peso de balança, né? Então, à medida que eu vou transferindo o grão do graneleiro para o caminhão, e eu peso o caminhão e eu recebo a informação, olha, esse caminhão contendo 7 graneleiros, ele pesou tanto. Com essa informação, o sistema se autocorrige, já quer dizer que a cada 7 graneleiros o peso é de 1.500, então cada graneleiro pesa tanto. E esse sistema ele se autocorrige a partir daí, né? Então é bom, na época a gente fazia isso, né? De tempo em tempo pesar para ver como é que está a qualidade da medição. Se a medição dá muito errada do peso de balança, na época a gente parava a máquina e fazia uma limpeza do sensor de grãos. Também se pode verificar outras fontes de erro, mas a mais comum era o sensor de, de grãos que às vezes acumulava oleosidade, no caso da soja. Então, a gente pode fazer até uma análise de incerteza, né? E essa análise de incerteza aqui contém as fontes de erro, né? Erro do fluxo de grãos, erro de largura de plataforma, erro de velocidade, e aqui o erro ficou bastante alto, ou 8,1. Acredito que é um exemplo teórico, porque assim, um mapa de colheita hoje de uma John Deere, de uma Case, a fonte de erro é 2,5%, nunca chega a 8%, né? Então, hoje isso está muito automatizado, a qualidade do dado é muito boa. O interessante é que o Brasil é o país que menos faz mapa de colheita, sabe? Se você comparar as máquinas que podem fazer mapa de colheita e os mapas de colheita que são feitos, é muito baixo. A Argentina, por exemplo, é o país que se orgulha que proporcionalmente eles são o país líder em mapas de colheita. Os Estados Unidos ficam em segundo. E o Brasil, realmente, o agricultor, ele, quando está colhendo, ele não quer saber de qualquer parada para fazer algum ajuste no seu mapa de colheita. Agora, tem tecnologia para isso, para corrigir isso? Tem. Cada vez está mais automatizado, né? E o próprio sistema Field View aí, ele extrai o dado sem que o agricultor tenha que intervir nada, né? E eu acho que isso aí foi uma grande sacada, né, do Field View. E tem startups também que trabalham nessa linha aí, de você gerar o dado sem o agricultor se preocupar com nada. Então, a gente pode fazer diferentes grids, né? Então, por exemplo, esse aqui é um raster, né? Uma malha de 4 metros. Então, a cada 4 metros eu gero um dado de colheita. E esse aqui é um grid, né, de 32 metros. Então, a gente vê que existe uma coincidência dos mapas, né? Aqui a produtividade é menor, aqui a produtividade é menor. Só que esse grid aqui de 4 metros, ele dá uma resolução espacial muito melhor, né? Do que esse aqui, que parece assim algo mais grosseiro, né? Agora, sempre a gente fala o seguinte, né? O bom é que o raster, que a gente tem a resolução espacial para poder fazer um raster de alta resolução, né? Se você não tem resolução espacial, aí teu mapa fica como esse aqui, né?
o mapa de colheita praticamente a gente não interpola. Então, aqui tem um ponto interessante que eu queria dizer para vocês. O mapa de colheita ele gera muitos pontos, muitos pontos. E você tem que combinar esses pontos, por exemplo, com o mapa de solos. O mapa de solos, a gente gera um ponto por hectare, um ponto a cada 3 hectares. E em 1 hectare você tem muitos dados de produtividade. Então, essa compatibilidade entre as fontes de dados, ela é bem importante. Aí nós vamos para... isso aqui ele chamou de suavização do mapa. Smoothing. Smooth significa suavizar. É uma Você, gíria também que a gente usa lá. Se alguma pessoa pergunta para você, como você está indo? Ah, tudo smooth. Tá tudo de boa. Tá tudo suave. Suave. Suave na nave. Coisa que no Rio Grande do Sul não tem ninguém com esse sentimento nesse momento, né? Bom, a outra coisa é filtragem de dados, né? Então, lá na época do Blackmore, ele ensina como é que filtra tudo isso. E hoje eu diria para vocês que quase tudo isso é automatizado, tá? Mas é sempre bom saber que um mapa de colheita, ele tem erros. A gente não pega um mapa de colheita e diz assim, olha, esse aqui é uma informação que não tem erros. Ela contém erros que são inerentes ao tipo de medição, certo? Então, quais são os erros mais comuns? Erros da plataforma, né? O início e o fim, que a gente chama que tem atrasos, né? O delay. Nós temos também alguns pontos com valores muito altos. Quando que a gente tem, por exemplo, uma produtividade de soja de 300 sacos por hectare? Quando você pega uma bucha, a gente chama uma bucha, mas é um volume muito grande de massa de grãos, e aí, por exemplo, a gente diminui muito a velocidade da colhedora e você deixa o sistema de trilha ficar funcionando. E aí, esse sistema de trilho, o que acontece? Está passando muito grão e a máquina não está se deslocando. E então ela vai dizer, olha, aqui está dando 300 sacos. Na verdade, se tu olhar o vizinho anterior, de repente ela se deslocou e não registrou grãos porque estava embuchada. E, desculpe esse termo, é o termo que a gente usa no campo, né? Eu devia usar um termo mais polido. Mas, enfim, ela está com um volume muito grande de massa vegetal que ela está processando e então, ela acaba num ponto registrando um valor excessivo, mas em algum outro ponto ela não registrou. Por que que ela não registrou? Exatamente porque esse volume de massa era tão grande que não foi debulhado, não foi, alimentou o sistema. Então, fica no molinete aquele volume muito grande de massa. E aí nós temos que excluir. Então, nós excluímos os outlayers. Então, como é que a gente faz esses outlayers? Bom, a gente está colhendo, a gente sabe, ó, essa lavoura aqui não pode ter nenhum dado acima de 120 sacos. E essa lavoura também não pode ter nenhum dado abaixo de 15 sacos. Então, esses são outlayers. Você pode usar uma estatística descritiva para retirar esses outlayers. Você também tem alguns pontos que eles são de deslocamento da máquina, misplacement, é um erro de posicionamento da máquina, né? Isso acontece, às vezes a máquina, ela vinha colhendo nessa linha, daqui a pouquinho a linha vem para cima da outra, depois volta para o lugar. Aí, não, a máquina não atravessou no campo. O que houve é um erro de posicionamento. Então,
São fontes de erro, como eu disse para vocês, no início isso aí era um grande problema, mas hoje é bem menor. Professor, rapidão. Pois não. Nessa slide aí de cima, tu chegaste a comentar, o da esquerda, que não há necessidade de fazer interpolação com esses dados de colheita, porque já era um grande volume de dados, né, que chama É. nuvem densa, pontos. Mas, assim, sendo bem criterioso, pode ou não pode? Por exemplo, tem alguns plugins no QGIS, como o Smart Map, que faz esse tipo de Não, interpolação. claro que pode, né? A qualidade da interpolação vai ser muito boa, porque, né, você vai estar com alcance super garantido. Então, o alcance de um mapa de colheita, por exemplo, seria 20 metros, e você está tendo um registro a cada 4 metros. Então, aí o professor Molin e um outro professor de estatística, eu me lembro que eles apresentaram num congresso que eu fui, que era o seguinte: você poderia ter uma colhedora equipada com sensor e colher até duas, três linhas de outras colhedoras sem registrar o dado e depois tu interpolar e gerava um mapa de colheita bom. Então, no início lá, o Unicamp, a Exalc, eles estudaram muito isso, né? Que normalmente o agricultor tinha uma colhedora nova equipada com sensor de colheita e duas velhas. As velhas não tinham sensor de colheita. Então, se você botasse o que a gente chama no campo aí, uma máquina de madrinha, né? Ela ia gerando a linha, a outra máquina vinha atrás um pouquinho, e essa outra máquina não estava registrando dados. Mas cada vez que a máquina que registrava dados, se ela pulasse uma, uma largura de corte, ou até duas larguras de corte, ainda era possível fazer um mapa de boa qualidade. É claro que nessa época o professor Molino e o outro professor de estatística geraram esses dados, essa informação, a largura de colheita não era tão grande. Hoje a gente tem aí máquinas que são muito grandes, né? Então, aí, no caso... Mas é uma situação de campo, sabe? Assim, dificilmente o agricultor tem todas as colhedoras dele equipadas com um sensor de colheita. Então, o aconselhamento é sempre botar uma máquina com sensor ao lado de uma sem sensor. E aí você vai precisar fazer uma interpolação. Feito, Então, valeu. então dá para fazer sim. Tu deve fazer até, né? Mas sobra ponto. Dá para te descartar. Se tu descartar por outlayers, por qualquer outra coisa, um volume de dados, aí isso não faz falta nenhuma. Bom, deixamos o mapa de colheita, que foi assim um marco do início da agricultura de precisão. E aí vamos para a amostragem de solo. Então, acho que aqui assim, no sul do Brasil, o professor Ibanor fez belos trabalhos aí de estatística aplicada a isso, né? E sempre foi um ponto assim de muita discussão, porque se você usar as ferramentas da estatística, da geoestatística, muitas vezes a amostragem de solo ela não consegue ter a dependência espacial que a gente gostaria. Por quê? Para fósforo, a gente teria aí dependência espacial de 30 metros, 20 metros, 15 metros, e já para outros atributos, como cálcio, como fósforo, aí eu fósforo não, desculpa, cálcio, pH, a gente teria 150 metros, 100 metros. Então, um ponto por hectare daria bem, né? Mas para fósforo, a gente precisaria 2, 3 pontos por hectare. E aí fica inviável. Lavoura de arroz que se passa uma grade, isso também acaba gerando muita... A dependência espacial fica muito pequena. Mas
A ideia da amostragem com trado é que você vai escolher um ponto central e vai fazer 8 a 10 repetições em torno deste ponto central. E a preocupação, de novo, é com o fósforo, porque você vai ter efeito de linha e de entrelinha. Então, tinha vários métodos aí, né? Que a gente fazia assim, uma amostragem na linha e 2 ou 3 amostragens na entrelinha. O que que a gente espera? Que na linha dá um valor mais alto, na entrelinha dá um valor mais baixo, e você tem que ponderar isso aí. Se tu amostrar só na linha, dá problema. Se amostrar só na entrelinha, dá problema. Aí alguns consultores, prestadores de serviço, resolvem amostrar só na entrelinha. Padroniza. Amostragem só na entrelinha. O risco é que você pode subestimar um pouco o teor, mas você padronizou. A outra alternativa, vou mostrar só na linha. Aí eu posso estar superestimando, né? Porque na próxima semeadura eu não vou repetir aquela linha, né? Então, assim, não há um consenso sobre isso. Se puder padronizar, ajuda. Também nós podemos fazer um grid, seguindo, né, um esquema alinhado, ou fazer, né, um método que não segue um alinhamento, né? Nós podemos também fazer o que a gente chama uma amostragem inteligente, por tipo de solo, se você sabe, ó, aqui no caso, pelo que eu estou vendo, tem 3 tipos de solo. Tem este solo aqui, este mais do centro e esse terceiro. Então, eu posso fazer uma amostragem por tipo de solo, separando. Eu não misturo esse solo com esse, nem com esse. Ou por zonas de manejo. Então, eu pego lá um mapa de vigor, uma imagem de satélite, e eu sei que a lavoura tem 3 ou 4 padrões de vigor pela imagem de satélite, e eu posso fazer essa amostragem por zonas de manejo, né? Ou então eu tinha um mapa de colheita, e depois da colheita eu classifico esse mapa de colheita em 7 classes, e aí eu faço uma amostragem para cada classe. São métodos, a gente chama isso de amostragem inteligente, né? E hoje em dia, assim, eu diria que quando se usa uma e quando se usa outra, professor? Bom, nós temos algumas situações. Se você não tem nenhuma informação da área, você não tem nada de informação da área e você quer fazer uma adubação de correção, aí valeria a pena fazer um mapa bem detalhado, né? Não, já é uma área bem manejada, já tá, você já fez 2 ciclos de amostragem bem intensiva, de taxa variável, etc. Você assume que a área está bem uniforme. Então, agora eu vou fazer um mapa por zonas de manejo, por desempenho de planta, e para fazer mais uma correção fina, né? Ou verificar se tem algum desequilíbrio. Então, você pode utilizar diferentes estratégias. Tem muito agricultor que me pergunta assim, professor, em área de abertura, vale a pena fazer mapa por grid? É uma boa pergunta, né? Porque aí tu pergunta assim para ele, mas por quê? Eles, não, porque a área vai estar pobre, eu vou precisar adubar mesmo, então por que que eu vou fazer um grid? Aí é o seguinte, às vezes você tem tipos de solo diferentes, você tem declividade diferente, você tem padrões de umidade diferente, tudo isso pode induzir variabilidade. Se você tem mapa de tipo de solo, mapa de declividade, algum mapa de vigor da área anterior, bom, aí talvez você possa
reduzir bastante o número de pontos, considerando que o produtor vai uniformizar a área, né? Mas vai, ou pelo menos vai tentar uniformizar a área com uma dose, tipo assim, eu vou botar 120 pontos de fósforo, vou botar 3 toneladas de calcário, é o meu manejo de abertura de área, professor. Ok. Mas também tem casos que você pode economizar na abertura de área, né? Especialmente se você vai botar 10 toneladas de calcário, como no Centro-Oeste. Bom, daí, de repente, você vai ver que tem áreas que não precisava botar 10, podia botar 6, e tem áreas que precisava 15. Então, aí valeu a pena a redistribuição. Para calcário, geralmente vale muito a pena. Então, são situações. Aí nós vamos preparar a amostra. Uma etapa importante é identificar bem a amostra, né? É gerar, moer ela, secar e, e depois guardar uma contra-amostra, né? Que tal o sistema de aeração para secar a amostra, né? Diferente do que nós temos no Brasil, né? Não vi nenhum sistema como esse no Brasil. Moinho, aí a amostra peneirada. Um negócio importante aqui na amostragem de solo, tem dois assuntos para falar para vocês, né? Nós podemos usar um trado ou podemos usar uma pá. O método mais tradicional é a pá, mas é mais difícil de fazer a amostragem, né? E o método do trado, você vê que o diâmetro amostrado é bem pequeno, né? Então, quanto menor o diâmetro a ser amostrado, maior o número de repetições. Por que que no trado tem que fazer 10, 15? Dependendo do nutriente, o professor Ibanor disse que tinha que fazer até 20 tradadas aí, né? Só que aí a gente ou pede não, né? Investe muito tempo para fazer a amostragem. Mas é porque o volume de solo aqui, o diâmetro é pequeno, né? E a outra coisa é que a gente vai usar uma grama aqui para fazer a leitura, né? Então, cuidado com isso, porque é bastante. Aí nós temos a análise, né, de laboratório, nós temos um fotômetro de chama, nós temos o espectro fotômetro, que nós temos já um método automatizado, está pipetando de forma automática. Isso aqui, os laboratórios mais modernos hoje tem bastante automação, né? Determinação de pH, por exemplo. Então, é o método laboratório. Agora estão estudando aí, né, algumas, aqui é um protótipo aí da Indiana, é um estado, né, que ele está desenhando um método autônomo, aí quase autônomo de amostragem de solo, né, a Falker tem bastante coisa também, aí um método que faria mais automático, né. Eu conheço da SPD, né, que já coloca um selinho na amostra. Então, o erro de referenciamento da amostra também, tudo que a gente puder automatizar é o melhor, né? Diminui o erro humano. Então, a amostragem de solo, de fato, né? Toda vez que uma máquina entra no campo, a gente poderia estar coletando dados, né? Então, dados de colheita, na hora que está irrigando, na hora que está pulverizando, na hora que está fertilizando, na hora que está plantando, e até mesmo na hora do preparo, quando se faz preparo. Tudo pode ser uma fonte de dados de resolução espacial, né? Especialmente a semeadura, né, que ela é feita ainda com velocidade baixa, né? Era uma ótima oportunidade para sensoriar, né? Eu me lembro que a Stara tinha um projeto de botar condutividade elétrica na semeadora, né? Seria uma boa fonte de dados.
Mas, partindo, deixando de lado um pouquinho esses dados que são coletados diretamente, né? Tem a fonte de dados indiretos. Então, uma fonte de dados que vocês conhecem bem é a reflexão, a reflectância, né? Então, a gente emite uma onda, ou a própria luminosidade emite uma onda, e essa onda ela é absorvida e é refletida. E, e essa reflexão aqui, ela nos dá, é possível a gente determinar isso, né? Então, tanto nós temos os radiômetros, quanto a espectroscopia óptica, que é a disciplina aí, né, que o professor Christian Bredmeier, vocês vão ter em seguida com ele, né, muitos detalhes sobre isso aqui. Mas, de fato, assim, para quem não vai fazer essa disciplina, a qual eu recomendo, né, fortemente, é que quanto mais verde ou mais escuro for a superfície, mais ela absorve. E quanto mais clara for a superfície, mais ela reflete. Tem algumas correções aqui da luminosidade, etc., mas seria isso. Agora, por exemplo, nós temos uma imagem de satélite, tem nuvem, bom, aí nos atrapalha, né? Então, eu falei para vocês que esses tempos aí, eu estava lá no Pará, né? E aí eles estavam me contando que no Pará tem muitos dias com nuvens. Então, é difícil eles terem os dados do sistema de satélite, né? Outros tipos de sensor seriam um sensor pneumático, né? Então, aqui nós podemos captar uma pressão, né? Para solos é bem interessante, então, a gente usar o duplo disco para determinar a resistência do solo. Sensores eletromagnéticos, que a gente pode ter uma membrana ali para determinar o pH, como a gente vai ver. Um sensor mecânico, que seria isso aqui se utilizava em pastagens, especialmente, né? Quanto mais densa a pastagem, maior resistência ela oferecia a uma placa qualquer, né? Que capta o impacto ao deslocar uma máquina. Um sensor acústico, e sensores elétricos e eletromagnéticos, que seriam a condutividade elétrica do solo. Então, todos esses sensores aqui poderiam ser usados diretamente no campo, sem necessidade de levar ao laboratório. Então, essa é uma área assim que, quando ela surgiu na agricultura de precisão, a gente tinha uma expectativa extraordinária sobre ela, né? Em parte ela confirmou, em parte não confirmou. Então, aqui, por exemplo, nós temos a condutividade elétrica e a eletromagnética, tá? Então, esses sensores são sensores de condutividade ou de... Como é que é o nome do termo agora? É um termo da elétrica. Eu vou falar errado, mas é um capacitante. Como é que é isso aí? Então, bom, eu sabia que eu não ia acertar. Um sensor que é esse aqui, capacitância. Mas os sensores eletromagnéticos, eles podem nos dar o tipo de solo e a textura. Então, eu trabalhei bastante com condutividade elétrica, exatamente para determinar a textura do solo, como a gente já vai ver a seguir. Esses sensores foram inicialmente desenvolvidos para salinidade, para determinar o conteúdo de sal nos solos, para fins de irrigação. A água conduz eletricidade, por isso a gente pode inferir sobre a quantidade de água. Sobre a quantidade de matéria orgânica, uma boa relação.
com a profundidade do horizonte e mesmo com o pH, se a gente tiver um sensor de pH. Ou de nitrato, se eu tiver um sensor de nitrato. E a gente pode ter, então, sensores de umidade, né? Que vai me determinar o volume de água, o tipo de estrutura e a salinidade. Então, aqui nós temos uma condutividade elétrica de três situações. Vamos dizer que essa aqui é a parte mais úmida do solo, essa aqui é uma parte mais arenosa desse solo, e aqui um outro tipo de solo, subsolo, tudo isso a gente pode determinar. Agora, eu posso medir a condutividade elétrica de uma camada mais rasa ou de uma camada mais profunda. Boa parte dessas tecnologias elas vêm da geologia, da engenharia e da geologia, e que depois se dá um uso agronômico. Então, aqui nós temos alguns sistemas de determinação, né? Esses sistemas eles têm contato com o solo. Esse aqui é o da Veres, que é o que eu mais conheço. Esses aqui são outros sistemas, como o GeoCarta e o Soil Doctor System, que são sistemas. Esse aqui, eu acho que ele se desloca na superfície do solo. Esse aqui também tem um contato. Então, a Veres, que é uma empresa lá do Kansas, que eu conheço bem, a Geocar, que é uma empresa francesa, e a Crop Technology é uma empresa do Texas. Vocês podem procurar depois, né, esses sites aqui. Mas no caso aqui do sistema da Veres, nós temos um sensor que faz uma leitura mais superficial. São dois sensores, um que emite a corrente, o outro que capta a corrente. E nós temos sensores externos que eles vão captar uma corrente, né, um fluxo de corrente de maior profundidade. Então, normalmente, no caso da VERS, eu tenho dois sensores internos e dois sensores externos. Os externos, eles captam a profundidade maior e os internos uma profundidade menor. E eles fazem isso diretamente no campo. O professor, Pois não. a medição ali de matéria orgânica hoje em dia é realizada mais diretamente ou ela é correlacionada com alguma outra variável para ser É, obtida eu na vou maior mostrar parte para dos cenários? vocês o sistema da Veres, né? Ela faz espectroscopia. Espectroscopia. Então, ela coleta uma porção de solo e passa uma, um feixe de luz, e esse feixe de luz a gente tem uma absorbância, né? E com isso ela estima o teor de matéria orgânica. E aqui é um outro método de indução eletromagnética sem contato direto com o solo, né? Então, tem o Geonix, o EM38, que é bastante usado. Aqui estão as profundidades e os do além, né, do Canadá. Então, esse aqui, né, ó, ele arrasta sobre o solo. São métodos para determinar a condução de eletricidade ou de magnetismo do solo. E tem um sensor também de radiômetros, né? Então, assim, tem vários tipos de sensor. Também a gente pode ter um sensor, né, de folha aqui, né? Ah, não, na verdade, aqui é o solo, né? O solo com capacitador. Então, tem vários tipos. Aqui está sendo arrastado mesmo. Então, a gente tem vários tipos de sensores aí. Como eu disse para vocês, muito disso aí vem da geologia. Os Estados Unidos utilizam
bem mais que nós, né? E aqui no Brasil, a Veres tinha a representação da Stara e vários consultores agronômicos acabaram comprando, né? E tem também um sensor que a Embrapa, acho que desenvolveu, né? E, e não é difícil fazer um sensor de condutividade elétrica. E aqui, por exemplo, ó, você tem nos Estados Unidos o mapa de solos detalhado, né? Então, aqui você teria um tipo de solo, que é esse VAD, e isso foi captado pelo mapa de condutividade elétrica. Vamos dizer que esse solo aqui é mais arenoso, né? E isso foi captado certinho pelo mapa de condutividade elétrica. Então, para o Brasil era bem importante, né? Porque nós não temos esse mapa semi-detalhado, salvo alguns locais aí do país, mas nós não temos. E se você tivesse esse mapa aqui de condutividade elétrica, eu já saberia que aqui tem um tipo, alguma coisa eu tenho aqui, aqui também em vermelho eu tenho alguma coisa, e aqui em azul eu tenho outro tipo de solo. Então, eu poderia fazer uma amostragem aqui no azul, uma no vermelho, outra no verde, e mais ou menos eu poderia ter uma informação importante, né? Então, a mesma coisa aqui, a condutividade elétrica, que vocês estão vendo desse lado aqui, e aqui o mapa de colheita, né? Então, aqui eu tinha, por exemplo, um solo de textura mais arenosa e eu colhi mal. Aqui eu tinha um solo com mais umidade, mais argila, mais matéria orgânica, eu colhi melhor. Aí começa a fazer sentido, entendeu? Eu venho aqui, colhi mal, fiz a amostragem de solo aqui, o meu mapa de condutividade elétrica estava me dizendo que aqui tinha algum problema, eu venho, faço essa amostragem, eu confirmo que foi a textura, e aí eu corrijo isso. Já aqui eu estou colhendo bem, né? Eu vou lá, faço a amostragem de solo, determino que a matéria orgânica é mais alta. Bom, aí eu expliquei o mapa de colheita. Então, quando a gente pode sobrepor as informações, sempre é melhor, né? Aí tem outros sensores, né? Que eu falei para vocês, né? Que utilizam, né, reflectância, né? O infravermelho próximo, e a gente pode utilizar no solo, aqui, né? Sempre solo. Matéria orgânica, para textura de solo, CPC, conteúdo de água, pH, nitrogênio mineral e fósforo. E nós temos também sensores de conteúdo de água e sensores geofísicos de estrutura de solo. Então, há um interesse grande, né, de nós colocar, por exemplo, uma haste e colocar um sensor aí, aqui esse sensor, um projeto lá da Universidade de Purdue, uma outra universidade bem importante, né, que tem um, um fotoiodo aqui, né, que emite uma radiação e essa radiação é refletida do subsolo, é captada e aí a gente determina. Aqui outra da Universidade de Lincoln, Nebraska, e aqui nós temos uma fonte de luz, essa fonte de luz é introduzida no solo e é captado um sensor de espectro, um espectroradiômetro. Então, isso dentro do solo, e aqui nós temos as curvas de resposta hiperespectral, quer dizer, hiper é grande, né? Hiper. Então, se usa isso, se pode usar isso. Sensores mecânicos, né? Que podem ser instalados em implementos. As células de carga é muito importante para a gente determinar, por exemplo, até a colheita, né? Mas se pode determinar compactação, tipo de solo, presença de
uma camada compactada, mesmo o atrito, né, com um solo que tenha mais metais, né, mineralogia, eu posso determinar pelo atrito. E aqui são alguns projetos. Você vê que nos Estados Unidos tem muitas universidades estudando esse tipo de sensores, né, tentando desenvolver sensores. Aqui um sensor de carga da Universidade da Califórnia, em Davis. Aqui um outro tipo de sensor lá de Nebraska e outro tipo de sensor da Universidade de Purdue. São sensores de solo. Então, aqui um mapa de resistência mecânica. Olha que legal esse mapa, né? Então, esse mapa de resistência mecânica de 20 a 30 centímetros está me indicando que aqui eu tinha uma área compactada. Aí eu posso fazer uma investigação, vou chegar que ali era uma estrada antiga da lavoura. E o mapa de colheita mostra que aqui a colheita é fraca. Então, muitas vezes a gente tem um dado de produtividade que está relacionado à memória do solo, ao histórico de manejo desse solo, né? E aqui é um sensor de resistência à penetração, muito semelhante ao que nós temos aqui com a Falker e outras empresas, né? Então, você tinha uma baixa resistência à penetração, aí você tem um aumento de resistência à penetração. Para o nosso caso aqui, geralmente ocorre dos 15 aos 20 centímetros, e depois o solo volta à sua condição original. Então, aqui nós temos uma camada compactada. Essa camada compactada, nós vamos escarificar este solo nessa profundidade. Então, essa seria a ideia, né, dos penetrômetros. Então, aqui nós temos diferentes penetrômetros do solo, né? Eles podem, né, eles têm um sensor aí que a gente usa para determinar camadas compactadas. Este aqui é um sensor que eu não conheço, né, que é um sensor de permeabilidade do solo, de aeração do solo, né? Dá uma ideia da estrutura, do conteúdo de água e mesmo do tipo de solo. Sensores com íons, que é uma coisa que está bastante em desenvolvimento fora do Brasil, né? O Japão está muito avançado nisso, Universidade de Tóquio. E aí você tem sensores, né? Para pH, para potássio, para nitrato e para sódio, sem ir para laboratório, tudo a campo. Então, essa é uma área aí que ela é bem interessante, né? Porque aí diminui o custo. Talvez se mande umas análises, né? Só para confirmar, para calibrar o sensor, né? Então, aí tem muita gente pensando de diferentes formas, né? Esse aqui é um cilindro com... Cada vez que se desloca esse cilindro, ele vai coletando aqui uma amostra. Ó, é uma forma, né? E são um projeto da Universidade de Purdue. E, e aí você vai determinar. Aqui um projeto da Suíça, nessa linha. E aqui nós vamos chegar no que eu conheço mais, né? Que é o do VEDS, que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, junto com a STAR aí, né? Então, esse método da VEDS, né? Ela foi desenvolvida junto com a Universidade de Purdue. Aqui nós temos um sensor de pH, por exemplo, um eletrodos, mesmo método laboratório. Essa haste aqui, de tempo em tempo, ela entra no solo, coleta uma amostra, aí você tem um bico de que joga água, umedece o solo e entra em contato com o sensor, esse eletrodo, e ele determina instantaneamente o pH. Então, ela vai fazer isso por hectare. A gente pode ter 15 pontos de pH, por exemplo, em água, sem ir para o laboratório. Essa é a grande vantagem, né?
Então, aqui nós temos um trabalho lá no Kansas, o meu orientador trabalhou com isso lá nos Estados Unidos, né? E aqui, por exemplo, ele estava fazendo 24 pontos por hectare. Então, cada pontinho desses aqui é uma determinação de pH, ó. E aí você gera um mapa que nem esse aqui, ó. Só um mapa feito a campo. Nada foi para o laboratório. Aí o que que eles fizeram? Eles fizeram um grid de amostragem nesse campo para ver como é que estava o sensor, né? E aí, com base nesse grid de amostragem, eles chegaram à relação. O erro aqui era muito pequeno, né? O coeficiente de concordância do método de laboratório e o método de campo estava dando aí 90, 93, então um erro de 10% ou 7%. E aí depois nós tínhamos o potássio solúvel, com aí já um erro bem maior, né? Totalmente diferente, de 0,28 para 0,52, e o nitrato de 0,31 para 0,35. Então, aqui, embora o erro é maior, no caso do potássio, dava para separar que, por exemplo, um solo argiloso é diferente desse aqui. Então, se eu soubesse o tipo de solo, já melhorava. Mas ainda assim, eu tenho um erro de 50%. E aqui eu tenho um erro de 65%, 70%. Então, ainda assim dá para usar, né? Mas o melhor foi o pH. Por isso que o que mais se desenvolveu na indústria foi o de pH. Os outros ainda dá para trabalhar. Então, aqui o professor Adamachuca, ele coloca, ó, o sensor de condutividade elétrica, ele é bom para textura, é bom para umidade, salinidade, a profundidade já pega alguma, o nitrato residual razoável e é bom para CPC. Aí a reflectância é bom para matéria orgânica, bom para umidade, ok para textura, e aí pega um pouquinho do pH, um pouco de nitrato. Então, de acordo com o tipo de sensor, você vai ter maior ou menor uso. Um sensor de iodo para nitrato, para potássio, para pH, que ele é o melhor, né? E aqui nós temos, então, um sensor de propriedades físicas, né, do solo, e até nós chegarmos ao sensor de espectro. Esse aqui é um sensor que vai lá do Japão, que vai determinar a matéria orgânica, por exemplo. Ó, e aqui nós temos uma célula de carga, condutividade elétrica, e aqui nós temos o Veris, que ele determina a condutividade elétrica, o pH do solo e ainda um mapa de potássio, nitrato. Ainda não está ali integrado isso, industrial, mas ele hoje ele faz o pH, condutividade elétrica e matéria orgânica. Eu vou mostrar para você. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui quando eu entrou em sensores de planta. Então, esses são os sensores de solo. Você vê que tem bastante coisa, né, que a gente pode utilizar, além da amostragem de solo que vocês tradicionalmente conhecem. E também, se alguém gosta de instrumentação, aí, né, pode criar uma empresa de startup aí e começar a desenvolver aí sensores, né? E é uma área que, assim, é muito promissora, porque tudo que a gente puder fazer no campo agiliza as intervenções. São praticamente 10 horas da noite. Eu, de minha parte, considero que a gente avançou bastante em sensores de solo.
nós vamos ver alguma coisa de sensores de vegetação. Eu, particularmente, trabalhei com sensores para nitrogênio, né? Então, eu vou, na próxima aula, expandir um pouquinho o Veres. Eu quero trabalhar com vocês, ver uns dados aqui nossos aqui do Rio Grande do Sul, e vamos também ver alguma coisa de nitrogênio em milho, trigo, né? Dos trabalhos que a gente fez. Mas, assim, é uma área com grande potencial, essa parte de sensoriamento. Tem um outro sensor que a gente está usando agora, que é o sensor térmico, né? Então, esse aí também promete muita coisa, porque um sensor térmico, uma planta estressada, ela tem uma temperatura de dossel mais alta, então a gente pode utilizar para irrigação, para determinação de doenças, para diferentes tipos de estresse. Então, o sensor térmico, a gente tem imagem de satélite que tem temperatura, mas a gente pode colocar uma câmera termal num drone, né, ou num, num pivô, né? Nós podemos colocar numa barra de pulverização. Então, uma câmera. E os outros tipos de sensor também são câmeras, né? São câmeras. Eu vou procurar para vocês que a Stara está lançando. Eu mandei para o professor Vinícius, deixa eu ver se eu acho aqui e mostro para vocês a título sempre de curiosidade, né? De atualização do que aconteceu na semana na agricultura de precisão. Nós estamos tendo a semana da AgriShow em Ribeirão Preto e muitos lançamentos. Eu gostaria até se alguém, professor, não sei o que que eu vou apresentar no meu seminário. Poderia fazer um seminário de inovação na AgriShow, né? Tem muita coisa para a gente verificar lá, né? Porque praticamente todas as empresas guardam suas inovações é, para a AgriShow, né? E nesse evento aí da AgriShow, eu vou ver se eu acho aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que a Stara, ela, ela apresentou lá na AgriShow. Deixa eu ver. é, Eles gravaram um vídeo com um sensor parecido com esse sensor que a gente trabalhou aí na universidade, que é o IDIT, né? Eles lançaram um sensor que eu particularmente ainda não conheço na barra do pulverizador, né? Então, realmente uma inovação bem importante da Stara, né? Com seus parceiros, eu acho que é a Bosch, que é o parceiro, né? E realmente, assim, é uma inovação bem interessante. Acabei não conseguindo achar aqui aonde eu tinha esse vídeo, mas amanhã eu prometo para vocês que eu mostro para vocês aí. Então, está avançando, né? Esse sensor de ervas daninhas aí, ele é muito importante para diminuir o impacto ambiental. Desejo a todos uma boa noite e retornamos amanhã no mesmo horário, né? E agora com o sensor de vegetação. Evidentemente que você já agora conhece o tema, se quiserem preparar algumas perguntas, a gente começa a aula respondendo as perguntas de vocês. Uma boa noite, eu desejo que permaneçam em segurança e este vídeo vai estar disponível para vocês em breve.
Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até Obrigado, amanhã. até amanhã. Boa noite, até amanhã, pessoal.